Estamos aqui para iniciar mais um podcast, dessa vez da Trinca Contábil, que reúne os maiores especialistas do Brasil, e a Taxal como a primeira especialista em recuperação e planejamento tributário. E hoje nós vamos ter uma aula. Temos dois especialistas em relacionamento de pessoas. Nosso convidado hoje é um dos maiores estudiosos, traz ensinamentos do Japão em como se conectar com pessoas e transformar isso em vendas genuínas. Coisa que eu aprendo com esse rapaz aqui todo dia também, ó, meu sócio aqui. Eu diria que são os dois que eu conheço hoje que tem não vou dizer habilidade, mas tem é genuíno o ato diário que eles têm de se relacionar e se conectar com pessoas. Prazer estar com a gente aqui, viu? Obrigado aí. Primeiramente, gratidão aí pelo convite, pela oportunidade, e gostei muito das palavras aí que a gente, ouvindo, já passa um filme na nossa cabeça do que a gente passa esse processo da vida e quanto a gente é abençoado por essas oportunidades de conhecer pessoas, aprender, e tudo que a gente aprende vira resultado, né? Então a gente tem esse livre-arbítrio de se decidir se o resultado é positivo ou ele vai te ensinar bastante. Então só existem esses dois caminhos, não tem erro, tem aprendizado. Obrigado aí pela oportunidade e assim, fico assim, cheio de emoção porque acompanhei, querendo ou não, há muitos anos aí, desde o início, talvez um passo antes da Taxal, né? Depois da Audax nasceu a Taxal, então eu tenho um carinho muito grande aí pela Taxal, justamente por isso que eu peguei no colo, cresci junto, fui pego no colo também e crescemos juntos. Muito obrigado. Bom. Obrigado. Muito bacana, Rafa. Nosso podcast é Startal, o começo de tudo. Conta pra gente, qual foi o seu começo de tudo? Onde foi que você fala assim, qual foi o começo de tudo de Rafael Medeiros, o mestre? Vamos tentar resumir para ficar objetivo para quem vai ouvir. E mais do que tudo, né, o propósito aqui é o quê? Quem está escutando, quem está assistindo, possa absorver algo para praticar em sua vida prática, né? Então todo mundo tem uma história, todo mundo tem um aprendizado e compartilhar é muito importante. Então eu vou tentar começar de uma maneira muito objetiva, mas para ter sequência aí. Comecei a vender, né? Eu tinha talvez 10, 12 anos de idade. Comecei a vender, não sei se na época de vocês que estão ouvindo, vocês vão lembrar, parabólica, né? Tinha aquele negócio grandão, parabólica. Só você ter uma ideia, eu conheço o Rafa há mais de quase 10 anos, e assim, conheço o Rafa, mas eu não sei a idade dele, tá, gente? Mas continue, Rafa. Essa idade aí a gente vai contar depois. Comecei a vender parabólica, depois comecei a vender porta, né? Porta metálica, porque o meu tio tinha uma fábrica de portas metálicas, então eu pegava, junto com meu pai e com meu irmão, a gente enchia a Santana Quanto de porta, que era uma perua, não sei quem lembra aí, uma Santana Quanto numa perua, a gente enchia de porta. Hoje é chamado de SUV, tá? É verdade, bem lembrado, bem lembrado. Então a gente saía de Barra Mansa, da onde que eu nasci, que é interior do Rio de Janeiro, a gente ia para Angra dos Reis, que é o litoral ali do Rio, e a gente saía para vender, né? Eu era um menino, era uma criança, né? Me divertia já, né? Então eu aprendi a me divertir vendendo, né? Então começamos lá a vender porta parabólica, enfim. Aí eu pegava as minhas férias, tinha um amigo de colégio meu, que o pai dele era dono do Sacolão, né? Hoje em dia é hortifruti, né? A gente ia... Antigo Oba, gente. Antigo Oba, o Oba Raiz, Oba Raiz. Né? E eu pegava minhas férias, a gente ia para o Ceasa em São Paulo, num caminhão, na Dutra, a gente comprava bonsai, né? Aquelas plantas, árvores pequenas, e eu vendia na feira com o meu colega, que ele era filho do dono do Sacolão, a gente aproveitava esse caminho para pegar o estoque do pai dele, e a gente aproveitava e trazia bonsai. Aí, meus colegas de colégio, pô, Rafael, uma vida assim e tal, pra que você tá fazendo isso? Eu tô me divertindo, né? Eu tô aproveitando o feriado e as férias para poder vender, que é tão legal vender, ver as pessoas saírem com bonsai, né? Era bonsai, era tudo que tinha para alguma coisa, eu aproveitava a oportunidade.
E assim foi minha trajetória em relação à minha relação com vendas, né? Principalmente, eu digo até antes de vendas, é relação com pessoas. Porque a gente tem travas, a gente tem medo de falar, a gente tem vergonha. Então, quando já era moleque, a vergonha era maior ainda. A gente tinha uma frase antigamente, falar, não vou pagar mico com isso, né? É. Mas superei isso e não fazia nem por necessidade, né? Então, já é um ponto aí para levantar a mão e agradecer a uma oportunidade que não fazia porque tinha que vender, né? Vendia por prazer, pela amizade, enfim, para aprender. E com isso, depois de muitos anos, isso eu estava com 10, 12, a idade eu não vou lembrar, a cronologia de tudo, tá? Mas eu vou só passar aqui o máximo possível da mensagem, que primeiro aí, para a gente anotar, venda, você precisa ou deveria fazer com prazer. Você tem que ter um propósito em vender. Vender, porque eu tenho que vender, a outra tem que Porque comprar, tem que bater a meta, né? já a coisa já não acontece. Porque a gente já está passando uma necessidade. Eu preciso vender e você precisa comprar para bater meta, para sobreviver, enfim. Isso já corta um pouco o propósito de servir. Então você tem que, se eu pegar a sua ideia, eu tenho que acreditar no que eu faço e a venda ser algo tanto para quem vende ou para quem recebe. Se for uma necessidade, ela perde o propósito, perde o valor. É isso o recado? Eu acredito nisso, né? Que pode até ser a necessidade da outra pessoa, mas fazer com que aquilo que ela vai adquirir vai servir melhor para ela. E não porque ela tem que comprar para bater alguma meta. A meta faz parte, né? Até assim, neurologicamente tem um falando, norte, né? faz parte. Mas, acima de tudo, é o porquê. E a meta é aquela questão da vida, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho basta. A meta é um destino. É um destino. Ó, onde eu quero chegar, o que eu posso caracterizar que o meu trabalho está sendo feito de forma boa. Sim. Eu crio um norte, é a meta, Uma pronto. métrica. Eu tenho a mira. Mas não pode ser só pela meta, que é o que você está Exatamente, dizendo, né? Tem que exatamente. ter um interesse genuíno em querer fazer aquilo com prazer, né? Exato. Então, continuando aí, isso já estava muito novo. Aí depois, a minha mãe, como ela já era muito religiosa, né? Falou, filho, vai para a igreja, vai para a igreja. Eu não gostava de ir, eu não via sentido nenhum. Porém, comecei a frequentar também, né? E nesse momento, o meu irmão entrou para medicina, curso de medicina lá no Rio de Janeiro. E eu também fiz o vestibular para medicina e passei. Doutor Rafael? Essa pouco sabe, né? Eu passei para medicina. Mas ao mesmo tempo que eu passei para medicina, eu lembro até hoje eu recebi o resultado, acho que foi em dezembro, algo assim. Eu tinha feito também por vontade somente da minha mãe, né, de fazer prova para o seminário. Aí eu, vou fazer prova seminário por gratidão à mãe, né? E fiz o seminário e fiz o vestibular, que era algo que, pô, doutor, médico, o sonho do meu pai também era ver um filho médico, já tinha um, né? Aí passei nos dois e tinha que decidir, né? Então aí já começou a minha, vamos dizer assim, decisões que vão divisores de água, né, da nossa vida, né? E assim, naturalmente, eu escolhi, até hoje eu sei o significado de tudo isso, mas na época eu não tinha noção nenhuma disso, com 18 anos de idade, passar para medicina e passar no seminário, aí quando eu me acordei, já estava no seminário. O cara é ser médico, é ser padre. Continua, tá interessante, continua. Acordei, já estava no pré-seminário, na verdade, um pré-seminário. Não, seminário, agora seminário. Isso já. no Rio de Janeiro ainda. Ia no Rio de Janeiro. Aí eu tinha que ir para São Paulo para fazer o seminário em São Paulo. E comecei a fazer. Aí também surgiu, né, a oportunidade de estudar japonês, né? Comecei a estudar japonês e só me dava mal em japonês. Era o último da turma, né? Não era muito bom em japonês. Fui com o apoio de todo mundo. Eu tinha um desafio, né? São 4 provas que são necessárias para você poder ir no nosso perfil lá, para poder ir para o Japão, estudar lá no Japão. Então, aí era 4º nível, 3º nível, 2º nível, 1º nível. Eu tinha que passar no 4º nível e no 3º nível, para poder ir, ficar apto para ir para o Japão.
Aí o segundo e o primeiro só se faz lá quando tá no Japão. E eu só tomava pau nas provas para ir. Aí quando ia fazer o quarto nível, eu tive um problema no joelho, abriu uma bola aqui saiu pus, sangue, tal, tal, purificar. A minha concepção, eu não falo que estou doente, eu falo que estou purificando, né? Que tudo que passa na nossa vida é um processo de limpeza, um processo de purificação, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, daí em diante, a gente já até vê as coisas que acontecem, muitas das vezes como um problema, mas como um processo de limpeza, um processo de purificação. Então, eu passei por esse processo de purificação, fiquei e não consegui fazer a prova. Estava com quase 40 graus de febre e não passei, não fui nem fazer a prova. Aí eu já pensei, não vou para o Japão de jeito algum. Morreu. Já era, né? Já tô mal, já não faço nem a prova. Aí beleza. Aí todo mundo me dando força, vão me incentivando. Ok, agora vou me desafiar. Vou estudar muito, vou fazer mais que todo mundo. Essa é a minha dificuldade, vou fazer essa minha dificuldade ser o meu diferencial. Consegui fazer a terceira prova e do último eu passei, da minha turma éramos 22, né? E 12, se eu não me engano, foram para o Japão e eu estava dentro desses 12. Boa. Né? Então, como Você fez da pressão um privilégio. foi um diferencial, igual o Ayrton Senna, saí em última e conseguia chegar lá no pelotão da frente e foi uma outra grande conquista minha aí. Nessa sua história, Rafa, eu peguei pelo menos 3 ensinamentos, Eduardo. Peguei aqui o poder do ambiente. As pessoas do lado dele deram a força necessária que muitas vezes falta para você perceber quanto o ambiente é importante. Talvez só ele não conseguiria, mas o ambiente a favor te ajuda a ir mais para frente. Outra grande lição: doenças são purificações. Então, se você está doente ou com algum problema, isso é uma forma de purificar, testar você e tirar as coisas ruins da frente. Eu peguei isso de você. E por último agora, você parou de ser medíocre. Você fazia o que a média fazia. Você fazia ali o básico e foi fazer mais que a média. Quando você faz mais com a média, você chega em alta performance. Então eu peguei aqui 3 ensinamentos, Eduardo. E se conectar aí com o que você falou, principalmente no segundo, né? Quando a gente está passando por dificuldade na vida, acorda, não tá aquele dia legal, e às vezes você se deixa pesar, aquela mente pesada, tudo. Que era você falou, tava com problema no joelho, já tinha nota ruim, o que ele fez? Não, peraí, eu tenho que olhar pro azul, pro positivo. Ou seja, fez ali talvez um trabalho de remodelou a mente para conseguir superar um desafio e ficava lá atrás. Então, tanto que é importante não nos deixarmos levar por momentos ou situações negativas. Ver o lado bom da situação. Exato. Não ficar preso no lado ruim, né? Exatamente. Que tudo que acontece, o nosso livre-arbítrio é qual? Qual reação que nós vamos ter com aquela situação? Então a gente pode chorar, entrar no vitimismo ou tomar como responsabilidade e mudar aquilo ali. Então aquilo ali para mim já foi um grande aprendizado, embora não tinha essa consciência naquela época. Era um moleque, né? Prestes a ir para o Japão, morar sozinho, sem família nenhuma. E fomos, nós 12, para o Japão, todos os amigos, tinha 18. Eu era o mais novo da turma, né? Em japonês tem uma nomenclatura que fala Akachan, que é o caçulinha da turma, né? Todo mundo já era mais velho e eu era o mais novo. Akachan. Aí fui para o Japão, né? E até para encurtar aí, para não ficar muito longo aí. O prazo era ficar 1 ano e meio no Japão, né? E com a minha dedicação, com o meu aprendizado, aí eu vou contar onde eu comecei a estudar pessoas e onde eu comecei a aprender relacionamento, né? Vou fazer um link aí. Era para ficar 1 ano e meio e eu tive essa oportunidade de ficar mais 1 ano e meio. Fiquei no total 3 anos, né? E a minha turma toda voltou e eu fiquei. Isso via seminário ainda? Via seminário, porque a minha religião, né, a base da minha religião, ela é fundada no Japão. Então, eu fiz um seminário em São Paulo durante 2 anos e, ao mesmo tempo, estudava japonês. Aí tinha essa oportunidade de aprender algo
na raiz que era o Japão. Então, vamos ensinar o pessoal que é audiência, que para mim, na minha ignorância, o seminário era da Igreja Católica. Então, vamos colocar isso aí para todo mundo do ambiente entender, porque eu, na minha cabeça, me confundi. Me desculpa a minha ignorância. Não, mas tá e certo. pode ser outras pessoas tenham esse mesmo pensamento. Estuda a parte católica cristã, normalmente, mas só que ela tem esse quê Da cultura de japonês, oriental. Então, qual é a religião? É religião igreja messiânica, religião messiânica, né? Que é onde tem o Jorei, que é o Jo, é J-O-H-R-E-I. Jo é limpeza, purificação. Irei é o corpo espiritual, nossa mente. Limpeza do corpo Que espiritual. aí da onde você aprendeu no futuro que, na realidade, aquele problema que você tinha no joelho era uma limpeza. Na Exatamente. época, talvez você não sabia disso. Nada, Depois, não sabia nada. você conseguiu entender a Entendi que fundamento. estava limpando meu corpo para me tornar uma pessoa talvez mais propícia a estudar e entender japonês. Entendi. Muito bom, Agora a minha cabeça melhorou, pô. Agora a minha cabeça melhorou. Né? E, enfim, fui para o Japão e lá eu tinha Curiosidade, mais ou menos que anos é isso aí que a gente tá falando? 2002, talvez. Eu fiquei de 2000, final de 2002, 2003 a 2000 quase final de 2005 no Japão. Acabou a Copa do Mundo de 2002 no Japão. O Brasil foi E eu campeão fui, lá com o Filipão. eu tinha até amigos que faziam a tradução para os jogadores lá e tal. Nossa. Aí quando eles acabaram, saíram, a época que eu cheguei lá, quando já tinha terminado a Copa, né? Então, lá no Japão eu aprendi o que era conexão com pessoas, porque japonês já não é muito de falar. Japonês é muito profundo no sentido de tudo tem sentimento, tudo tem um porquê, tudo tem uma intenção. Hoje eu escuto muitas pessoas falarem intenção, mas para mim é uma coisa muito natural, porque assim, há mais de 20, 30 anos eu escuto intenção, já é uma coisa quase que não é, era para ser assim sempre. Né? De tudo que você tem que fazer, você tem que ter uma intenção. E a sua intenção determina o que você vai colher de resultado. Né? Então, lá no Japão, falava já japonês, falava bem, dava palestra já em japonês, mas sempre, claro, tem a dificuldade. Eu tinha que conquistar as pessoas pelo que eu era, o que eu sou, não porque o que eu tinha. Até porque eu era um moleque, não tinha nada. Não é? Então, eu tinha que me tornar uma pessoa melhor para atrair pessoas. Né? Então, eu via as crianças indo para a escola de mochilinha sozinhas, mas cara, como as pessoas são independentes, como elas são livres, né? Aí eu comecei a trabalhar, a estudar, né? E da onde surgiu também essa questão, a gente vai aprofundar isso, se tiver oportunidade, dessa relação, que conexão com pessoas é algo que você precisa cultivar primeiramente dentro de você. Se você não estiver bem, você não consegue vibrar positivamente para outra pessoa e a outra pessoa se sentir bem com a sua presença. Então, A sua energia contagiar ela. Né? com certeza, porque o contrário também acontece. Se chegar uma pessoa aqui emburrada, reclamando no trabalho, chateada, vai te contaminar. Se você estiver bem, não vai, porque é uma frequência. Se a frequência estiver alta, o que está aqui não vai. Então é igual uma rádio, né? Se a gente colocar aqui, vai passar a Globo, Rede TV, SBT. Mas se eu não me conectar, eu não vou vibrar na guerra, no conflito, na pobreza. Eu tenho que escolher a minha frequência. Posso pegar esse gancho? Como eu conheço você, tem uma história que você me contou uma vez, e ela tem tudo a ver com isso. Já participei de várias reuniões com o Rafael para visitar clientes, fazer reuniões de negócios. E aí teve uma delas que ele saiu comemorando da reunião, deu certo, e aí ele me contou o que ele fez. Que acho que você foi no banheiro, fez uma ressignificação mental, liberou energia. Você me explicou na época como que fez lá, sim. e que isso fez que quando... Eu não sei se você, aqui dessa época quem assistiu Dragon Ball Z, o Super Saiyajin, quando ele dava o controle, vinha a áurea do Super Saiyajin. Aí ele falou, a áurea dele mudou para que entrasse naquela reunião com uma energia diferente. É um pouco disso que você está falando. Você transformou aquilo para dar o poder de ação, né? Sim, sim. Porque todo mundo quer se sentir bem.
todo mundo quer ser valorizado internamente, todo mundo quer se sentir bem. Então, inconscientemente, é onde que eu aprendi que todos os movimentos humanos são movidos pelo subconsciente. Então, se eu já quero movimentar algo positivo para outra pessoa, eu preciso ser original, preciso ser autêntico. Porque não adianta ser teatral. Né? Pode ser que no primeiro momento você estuda técnicas e várias, você consegue, superficialmente, consegue muitas coisas. Mas algo que vai gerar uma raiz profunda, e isso vai ser uma coisa autêntica, perene, você precisa ser, não somente ter. Não estou dizendo que então não adianta só estudar técnica, não, tem que estudar e muito. Porque só o sentimento também não adianta nada. É o carro desgovernado. É o visível e o invisível. Você tem que ter técnica, você tem que saber se comunicar, você tem que se preparar, Então, fiquei desde moleque, vamos dizer assim, desde os 18 anos, estudando conhecimento humano, autodesenvolvimento para vender, para negociar. E lá fiz curso de negociação avançada. Então, muitas coisas que geraram de lá para cá, eu fui estudando muitas coisas que em livro comum não vende, em YouTube dificilmente você vai ter informação. Então, tem contatos, aonde que eu toco na pessoa, aonde eu olho, para poder estimular, para a pessoa se sentir bem numa negociação e tomar uma decisão correta. Não é induzir para ela, tem que fechar, mas sim fazer com que ela fique mentalmente, neurologicamente, emocionalmente, espiritualmente relaxada, bem, para tomar a melhor decisão para ela. Rafa, você colocou aqui uma base teórica muito grande e eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas pensam que o caminho é fácil, mas é fácil para quem já conhece, né? Para quem não conhece é difícil, a né? sorte, né? Fez tornar fácil. Mas acho que um ponto fundamental aqui para a audiência que você colocou aí e colocar como mais um ensinamento seu aqui hoje, tem vários, já tem alguns aqui já, Eduardo, é se tornar interessante. Em algum momento você falou, estou no Japão, tá beleza, eu falo japonês, eu já consegui minha vitória de ser entre os 12 selecionados lá no Japão, mas para ele essa vitória não vale nada. A vitória lá no Japão, para ele eu sou mais um, ou pior, sou nenhum, porque eu não tenho a descendência, eu não tenho a cultura, eu tô um estrangeiro aqui dentro. Você falou essa palavra em japonês, você repete essa palavra em japonês. O estrangeiro é gaidin. Gaidin. A gente chamava de gaidin. Sou um gaidin aqui, eu sou um candango em Brasília. Eu sou um candango em Brasília. Meus amigos tinham descendência japonesa, então eu era os caras de... O outline. Então, assim, e aí algo que ele falou, Eduardo, que para mim é um aprendizado, assim, no dia a dia, que as pessoas me perguntam, ser interessante. E é tão assim, as palavras... Eu estava um dia desse com um amigo, ele falou assim, não é coincidência, é deucidência. É a deucidência das coisas, né? E aí hoje, na palavra hoje que eu fiz na missa hoje, falou o seguinte, né? Que perguntaram os fariseus perguntaram a Jesus quem era ele. Falou assim, eu não vou me glorificar, vocês que têm que glorificar, eu não vou falar bem de mim. Então nem Jesus falava que ele era o Filho de Deus. Sim. As pessoas que falavam aquilo. Então ele se tornava interessante. Olha que conexão que a gente fez aqui agora entre ser interessante, a palavra e no dia a dia. Então você não precisa falar que é bom, que é o cara que fez. Você se torna de uma forma que as pessoas falam. Seja interessante. Exatamente. Obrigado pelo seu ensinamento. Exatamente. E até tem usar o Japão aqui como aprendizado. Temos que aprender com a natureza. Por exemplo, lá no Japão existe o Hanami, né, que é uma cerimônia que é na primavera, que as flores, as árvores, florescem, né? O sakura, eu acho que a maioria já conhece sakura. Então elas ficam lindas. Aí qual é o ensinamento disso? Você precisa ser tão interessante ao ponto que as pessoas vão até você. É o que a gente aprende lá no Japão nisso. As árvores são lindas, então todo mundo se reunia embaixo das árvores para fazer o piquenique, para cantar, para se conhecer, para fazer um network, a festa de network embaixo da árvore. Então a árvore não sai do lugar, ela não chama ninguém, não faz propaganda, não sai na rede social, não faz nada. Ela atrai com a beleza dela as pessoas até o pé dela ali. Então as pessoas se reuniam e ficavam felizes por causa daquela beleza que ela emanava. Então, assim, se a gente associar isso na nossa vida, nas relações, né? O quanto eu estou servindo de beleza, de sentimental, de resultado, de entrega
ao ponto das pessoas virem até a mim, né? Mais um, Dade, isso é interessante, ó, o ponto de atrair as pessoas. Ter uma, você falou, né? Ter uma energia genuína Para atrair. para que você tenha uma radiação de boas vibrações. É aquela pessoa que é sempre agradável, que está sempre sorrindo, sempre de alto astral, que quando forem falar para qualquer coisa, não, essa não pode faltar no encontro, essa não pode faltar na viagem, essa não pode faltar no jantar, no restaurante. A sua presença faz falta. As E pessoas querem ficar perto de você. E aí você atrela isso no mundo das vendas, você ser tão radiante de alegria e de energia, que às vezes a pessoa tá ali não tão... Claro, o produto é importante, porque ele tem que resolver alguma dor. Claro. Mas ele tá muito ali pelo carisma que ele teve, por quem tá apresentando ou ele tirou as barreiras. Sim. Todo mundo, quando vai passar por uma venda cheia de barreiras, né, pra não querer ser enganado, ou comprar gato por lebre, você quebra essas barreiras e ela talvez consiga enxergar de fato aquilo pela radiação positiva que a pessoa tem. Transmitir... Isso é treinável? É na muito, sua visão? muito, tudo. Você tudo até hoje, todos os dias. Antes de subir aqui, eu fui lá pro banheiro, fui lá para baixo, para me conectar. Apesar que o banheiro não é o melhor local, mas... Qual é o melhor local? É você no lugar mais silencioso, lugar que você se sente mais confortável, né? Mas no dia a dia... Lembrei de uma coisa que eu ia falar no né? Antes de sair de casa, ou você vai para um local mais... Que você possa ficar à vontade, aberta. Eu tenho várias práticas diárias que eu carrego desde essa época para justamente... Igual uma árvore. A árvore não fica floridinha. Você pode ensinar pra gente aqui ao vivo e a cores? Posso. Vai fazer aqui, talvez não dê, mas falando aqui, como é que eu faço? De manhã, cedo, eu acordo, todo dia muito cedo. Até vou contar o porquê que eu acordo muito cedo também, que eu tenho um filho que ele me ensina a acordar cedo feliz, né? Já ensinou isso. Então primeiramente eu vou lá pisar na terra, né? Que até a ciência hoje prova que a terra ela consegue descarregar. Por isso que você mudou para uma casa. Foi. Também, não só por isso, mas também por isso. Né? Eu tenho um piso na grama, piso na terra, faço minha meditação, fico 40 minutos meditando. O que é meditação? É você expandir sua consciência. Expandir consciência não é de fora para dentro, não é mental, é de dentro para fora. Né? Você se conhecer, você saber o seu ponto positivo, você se reconhecer como uma partícula divina, o poder pessoal que você tem, né? Você sentir gratidão, você também reconhecer os pontos frágeis que você precisa corrigir dentro de você, que todo mundo tem, natural, e o processo de crescimento é você reconhecer e estar sempre melhorando, se tornando uma pessoa melhor para servir em outro patamar. Então, como diz, né, alguns amigos nossos aí, o trabalho devolve. E o crescimento pessoal devolve para todo mundo. Porque quanto melhor você se torna, melhor você consegue auxiliar, servir em outro patamar. Né? Então, essa meditação que eu faço assim, com naturalidade, né? É muito difícil meditar. Não adianta começar uma semana, 15 dias e desistir. nada mudou. É um processo de anos. É igual a academia, quiser deixar a barriga trincada, às vezes 1 ano, 2 anos para engatar no treino correto. Excelente analogia. Não adianta fazer uma dieta uma semana ou na academia 1 mês, não vai adiantar. Então, meditação é você olhar para dentro. Né? Então, eu utilizo respiração, utilizo várias técnicas. Né? Hoje em dia já tá até o acesso é mais fácil. Por exemplo, antes de vocês que vão fazer mais palestras, existe Mudra. Já ouviu falar em Mudra? Mudra tentar resumir, né? Existe conexões nos nossos dedos, na nossa mão. Né? Então, se vocês observarem bem, presidentes, grandes jogadores de futebol, grandes apresentadores, eles vão utilizar esse movimento aqui, ó, que deixa ele neurologicamente, a energia do corpo, ela mais concentrada, mais focada, mais equilibrada. Né? Talvez no início, vocês vão voltar aí o vídeo, eu estava assim no início. Eu estava fazendo um mudra. Né? Então existe mudra para tudo. Para a pessoa ficar mais hidratada, mudra para a pessoa ter... vai fazer um podcast, vai fazer uma palestra, né? Para ela ficar mais assim... O chakra da garganta ficar mais livre.
para poder ela liberar a energia. Então, existe vários, né? Então, eu faço isso para algumas coisas. Perceberam que quando alguém medita, faz isso aqui? Sim. Isso aqui é para gerar mais foco, né? Então, cada dedo tem uma função, cada movimento tem alguma coisa. Então, assim, parece que é só algo muito, como é que fala? Clichê ou místico. Sim. Uhum. Até pode a pessoa ver isso tudo como místico. Mas quem é muito se autodesenvolve, descobre que toda a solução de tudo na vida está dentro da gente. Nós temos uma força espiritual, emocional, um poder pessoal muito grande. Então tudo tá aqui dentro. Tá? A farmácia biológica, natural, está aqui dentro. Então, quando a gente começa a aprender bastante, a gente vai se desenvolvendo. E não adianta eu falar aqui, você fazer um dia, não vai resolver. Você tem que fazer com você e você ter a sua própria experiência, o seu próprio crescimento, o seu desenvolvimento, o seu processo. Aqui talvez vai despertar o interesse de muitas pessoas em começar a conhecer ou praticar essa metodologia, vamos assim chamar. E isso serve para tudo. Serve para tudo. Eu peguei mais 2 aqui, Eduardo. Tô anotando demais aqui hoje, viu? Velocidade é diferente de estratégia. Quando você fala que você se prepara, você faz, muitas das vezes as pessoas vão passar na frente na maratona, vão fazer muito rápido, mas no meio da maratona ela vai perder força. E você com a estratégia consegue chegar melhor e na frente. Por quê? Quando você falou de vendas, que você conhece, você conecta, você coloca aquilo de uma forma que é necessária, talvez você saia atrás. Talvez não aconteça com a portagem de outras pessoas que vendem por vender, que colequem. Mas você faz uma conexão que essa pessoa que comprou, ela traz outras pessoas. Que falam, ó, se for comprar, compra com o Rafael. Ele é a pessoa que vai trazer para você o que realmente você precisa. E aí, isso, com o tempo, você falou de tempo, falou de paciência, falou de estratégia. A estratégia, ela é muito melhor que a velocidade. Sim. Você vai ganhar mais no longo prazo. E o longo prazo sempre vence o curto prazo. Então, esse que você falou para mim foi... Notei, velocidade diferente de estratégia. E outra que você falou, o bem sai de dentro para fora. Não é de fora para dentro. É o que você coloca para fora, de dentro para fora aqui, mostra quem é você. Não o que você recebe. Você falou em outro momento aqui do podcast que se uma pessoa triste, chateada com alguma coisa, chega em você, se não estiver bem, você joga isso pra fora, você devolve isso. Ah, minha vida tá ruim. A minha tá pior. Você não tem noção que a minha tá pior. Aí um alimenta o outro, não, eu tô com a dor de barriga, eu tenho uma úlcera. A competição de quem tá sofrendo mais. Exatamente. Então, se você não tomar cuidado, o que sai de você tem poder. Tem poder. Então, eu queria agradecer mais esses 2 ensinamentos, Eduardo. Muito Então, bom. Sei que você tá bem hoje, hein, Eduardo? Acompanharei. O estado de espírito, né? Ele muda. Igual você falou, tem alguém que fala que a energia que a gente tem dentro do nosso corpo, ela é capaz de mudar. Não é que ela vai mudar o outro, mas você espelha ela de certa forma. Sim. Que se o outro estiver aberto para receber, você muda a relação, né? E eu uso isso para venda, né? Para venda, por quê? Porque as pessoas compram de quem elas confiam. E se você não passa segurança, não só pelo produto, mas a sua pessoa, ela não vai adquirir o seu produto, né? Você pode fazer uma ótima propaganda, tem que fazer, você tem que mostrar que é bom, mas no fundo, as pessoas compram de pessoas, né? A gente CPF, pode pegar... faz negócio com CPF. A gente pode pegar grandes indústrias aí, hoje em dia, né? Na rede social tem bastante. É uma grande indústria, mas a pessoa colocou a cara dela na frente e está vendendo mais. Então, vou pegar um gancho, não sei se vocês assistiram o filme recente do Ayrton Senna, que mostra lá na época, acho que eles estavam querendo levar o motor Honda lá para a escuderia, e o Honda lá no Japão, e aí tem uma cena que eles estão no karaokê no Japão, e tá lá não sei se era o Ron Dennis, da McLaren, com o dono da Honda, negociando levar o motor Honda, o Ayrton Senna até saiu. Que aí tem alguém falou pra gente, foi lá em Manaus, que falou que os orientais, para fechar negócio, primeiro ele tem que conhecer com quem que ele tá falando. E aí no filme, quando eu vi aquilo, me veio agora esse momento. Você fala, tem que ter a pessoa conhecer. Isso tem um pouco da essência do Japão também, dessa conexão? Tem muito, e até linkando com isso aí, é o que o japonês ele planeja muito e demora mais para planejar e executa rápido.
né? E eles falavam muito para a gente aqui que, como eu trabalhei também para multinacionais japonesas, Toshiba, Mitsubishi, Nexco, enfim, eu tive essa oportunidade de fazer consultoria, né, para a embaixada japonesa, Mitsubishi Indústria, que é satélite, avião, etc. Então, assim, eles demoram para... Saiu da antena pro satélite, né? Foi. Da conexão a outra, Eduardo. Da terra pro céu. Foi. O planejamento deles, assim, demora um pouco mais na nossa visão, mas executa rápido e só uma vez. Aí eles falavam, aqui no Brasil vocês planejam muito rápido, executa e depois tem que executar de novo para corrigir o erro da primeira execução. Então, no final, a gente demorava mais e gastava muito mais, né? E isso a gente... no dia a dia a gente olha aí que a gente vê uma obra pública, tá pronto, depois de 3 meses eles quebram para mudar, né? Então o valor que tem do que é público, as pessoas, o japonês ele é muito forte isso, né? Então lá não tem essa distinção. Eu ia de metrô do lado de CEOs com marmita, ele com marmita, ele pegava a minha bicicleta. Eu estacionava a minha bicicleta do lado da dele. Era um CEO de grandes empresas japonesas. Então, lá o que vale é o respeito para com o ser humano. Não é a Tatiba, desculpa, estou falando em japonês. É a posição. A posição é importante, porque pelo que você conquistou, pelo que você tem, mas mais do que isso é quem você é verdadeiramente, né? Então, se a gente pode até pegar isso no nosso dia a dia, só ter não resolve. Você tem que ter e ser uma pessoa agradável, boa, que as pessoas queiram estar próximas, né? Então, estar bem com você é onde eu quero chegar. É para você ter estado de presença no dia a dia, para você conseguir executar o seu planejamento. Você no comércio, você na empresa, gestor, seja o que for. Se você não estiver em estado de presença, você não consegue ser você mesmo, você não consegue se ouvir. E a gente se sabota muito quando a gente conversa com a gente, tem coisas boas e coisas que nem tão boas. Então, quando a gente está em estado de presença, a gente consegue corrigir o nosso sentimento, o nosso mental, que isso geralmente vai surgir o quê? O nosso comportamento. Então, o comportamento vem de onde? Do nosso pensamento, não é? Do nosso sentimento. Então, se a gente estiver em estado de presença, a gente consegue conduzir o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu vou pensar, a hora de parar, a hora de ter o time, né? Até o Joel J fala muito isso, você tem que saber a hora de ficar quieto, né? Você tem que ter o time certo, você tem que saber aonde se comportar. Faça o simples, fale o simples, se comunica bem. Você tem que ter responsabilidade do que o outro vai entender. Mas se você não tiver em estado de presença, você vai comunicar, nem você sabe o que você quer passar. Você não sabe o que você quer enviar, né? Então, vendas tem muito a ver com o crescimento pessoal, né? Até porque existe um termostato financeiro que a pessoa pode trabalhar igual um camelo, mas se ela não tiver se permitir crescer financeiramente, ela não vai conseguir. Só carrega peso. Só carrega, trabalha, mas no final ela não tem resultado, se frustra e fica mais triste, reclama e entra numa roda viva de reclamação e vai piorando mais ainda e não vê o estudo dela sendo aplicado e sendo devolvendo, né? Que o trabalho devolve, né? Então, o que a gente está plantando, emanando para realmente receber essa devolução? Então, eu queria... Tô falando muito já, né? Não, tá maravilhoso. Esse é o momento. É bom que o tema tá tão gostoso que foge qualquer roteiro que possa ter. Eu queria que você comentasse um pouco assim, quando eu conheço pouco da cultura japonesa, a gente ouve dizer que são exemplos em resiliência e disciplina. Mas assim, é o que ouve dizer. Você viveu lá, até hoje você ainda vive algumas experiências japonesas. A gente teve uma vez que eu coloquei o Waze, eu tava com ele em Santa Catarina, e aí qual é a ponte? A ponte que era a ponte antiga que foi inaugurada, eu esqueci o nome. Tinha acabado de reinaugurar uma ponte histórica em Florianópolis. Uma ponte histórica. Luz, alguma coisa Luz, isso, né? Luz. E a gente voltando de carro, William, de Joinville, já tava cansado. Cansado mesmo, já tá finalzinho do dia, à noite. Cedo, né? E aí eu falei, nossa, que bacana, olha, a ponte, o Waze tá mostrando que tem 2 caminhos, a ponte tradicional e a ponte recém-inaugurada. Só que tinha que dar uma volta na cidade e aí levava mais 25 minutos de carro por conta do trânsito. Aí ele dirigindo, não, nem dá, tô cansado. Aí eu peguei, aí eu coloquei o Waze
Eu mudei o trajeto, mas coloquei o Waze pra falar em japonês. Fui manipulado Eu essa vou te hora. surpreender. Se eu te surpreender, você vai lá que eu quero conhecer a ponte ali. Tá bom, surpreenda-me. Aí eu coloquei o Waze em japonês. Aí quando foi a primeira vez, aí falando assim, vire à esquerda. Aí ele, que é isso? Calma. Aí o Waze começando a falar em japonês, direcionando ele pra ir na ponte em japonês. Aí ele, rapaz, aí ele até lembrou, começou a falar em japonês e passou na ponte. Isso aí o Eduardo ele fala que a gente é mestre. Eduardo ele é muito melhor. O Eduardo ele vai lá, ele consegue aí, com o jeito dele convencer. Impressionante. E até fala com os amigos mais próximos que quando você ganha o elogio do Eduardo, que negócio é merecido. É verdade. Foi merecido, não é uma coisa assim. Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Assim, Vou soltar essa. Ele fala assim, e aí eu fiz isso assim. Ok. Né? Ok. Fiz uma venda maravilhosa. E o próximo? Próximo assunto. Próximo assunto. Então, o Eduardo, quando ele traz isso, ele é um cara que É verdade. ele te explora muito a mostrar o seu melhor, que você tem muito mais. Pra que você impressionar ele, cada dia tem que ser melhor. Você fez uma vez, primeira vez, até ok. De novo, a mesma coisa, conta um assunto novo. Assunto novo. Então, isso é uma coisa bem melhor pra fazer. Rafa, você contou bastante coisa de japonês e tal, falou de pessoas pra pessoas. E tem algo que é pessoal, que eu vou te perguntar. O que você falou pra gente ali que o seu filho te ensina todo dia de manhã a ser feliz? Conta pra gente um pouco disso aí. Vou contar. Explora um pouco mais. Explora um aí, pouco pra- mais essa parte aí. Vou contar desde o início aí. Nessa época a gente tinha um restaurante, né? Eu e minha esposa eu e minha mulher tínhamos um restaurante aqui no Parque Cidade Corporate, ali do lado do Brasil 21, né? Um bistrô, né? E estávamos muito, muito bem, muito felizes, né? Era um grande desafio e mais uma conquista aí na nossa vida. E tivemos já nessa época, já o nosso primeiro filho e ia nascer o segundo filho, né? Que é o Gustavão. E assim que nasceu o Gustavo, né? A gente foi para casa, tudo. Ele teve uma convulsão, ficou com icterícia, né? Icterícia é uma coisa natural, né? Muita gente tem. Primeiro o mais novo, mais velho teve também, ficou amarelinho, né? Parecia um Homer Simpson, bem amarelinho, mas colocamos no sol, ficou de boa, tranquilo, normal. E esse segundo filho não, né? A gente teve que levar para o hospital na emergência, aí teve que ter um banho de luz, aí teve a suspeita lá de ter que trocar o sangue dele, né? Por causa da bilirrubina, a bilirrubina que deixa amarelinho, né? E a dele estava altíssima, né? Então começou a baixar a bilirrubina dele, porém, todavia, o que aconteceu? Essa bilirrubina, ela se acoplou no núcleo da base do cérebro dele ali e teve como é que fala? Sequelas, né? E as sequelas, quais são? Ele não fala, ele não senta, né? Então, o diagnóstico é paralisia cerebral, né? Então, naquela época, foi um grande Baque, né? grande baque, a grande purificação, né? Então, foi mais um momento de quê? De grande crescimento como pessoa, né? Então, não é que, por que está acontecendo isso comigo, mas o que eu tenho que aprender com isso, né? Então, assim, foi uma história grande, profunda e até hoje nos ensina, né? Então, tanto eu quanto a minha mulher, a gente se desenvolveu, sim. A gente achava que era uma pessoa maravilhosa e depois disso a gente descobriu na pele o que a gente escuta em Bíblia e tudo, o que é amor incondicional, de verdade. A reciprocidade, ela não é medida, né? Ela não tem a medição, né? É só você. Então, o amor incondicional saiu de uma prateleira para uma outra que eu só achava que era coisa de Bíblia, de filme, de algo que... Amor incondicional é o quê? É você mesmo não querendo fazer, não podendo fazer, e você tem que servir. Sem esperar nada de ninguém. Você servir o seu melhor sem esperar nada daquilo ali. Sem ter expectativa. Você falou o final, expectativa, essa é a palavra. Porque no final a gente espera uma contrapartida. Seja um reconhecimento, seja um sorriso, seja qualquer situação. Um obrigado, que seja. E essa situação, ela não te dá o direito de você esperar nem um sorriso, nem algo diferente, nada. Você tem que ter um autoconhecimento, um amor próprio. Acho que você falou muito bem isso hoje, que para você estar bem, tem que você estar bem com você mesmo, para fazer bem aos outros. Você falou isso bem no começo do nosso episódio hoje.
E você está dizendo isso, que você usa esse amor próprio para dar amor a quem é aquele que em nenhum momento você tem a expectativa, a esperança, ou não pode ter de reciprocidade, de voltar aquilo. Mas um simples gesto, você vai ver aquilo de uma forma que poucos vão achar simples, mas um levantar de braço, um olhar, uma piscada, vai ser muito mais do que um obrigado. Exatamente. Os pequenos sinais, né? Exatamente. Então, esse amor incondicional aí, ele serve para a vida. Porque o que eu vou fazer para a Taxal, para o grupo 3SA, para o meu cliente, para o meu cônjuge, sem esperar? Qual é o meu melhor? Então, a gente sempre fica fazendo, no fundo, o ser humano quer um reconhecimento, quer um aumento, quer uma promoção, quer uma comissão, quer aumentar o faturamento, um tapinha nas costas, quer alguma coisa. Mas quando você aprende que servir não é o seu servir, mas o que vai de fato alegrar a outra pessoa, melhorar a vida da outra pessoa. Às vezes não é só coisa boa, às vezes você tem que puxar a orelha da pessoa, às vezes você tem que colocar ela no trilho, vai doer um pouco, mas é o melhor para ela. Bernardinho fala um pouco disso, né? Que quando você estiver diante de um líder que ele não te cobra, se preocupe. Talvez ele desistiu de você. Ou ele está fazendo com que você perca tempo na sua vida profissional, porque ele não está te cobrando e não está fazendo que você alcance o próximo nível. É o que você falou, às vezes cobrar é um ato de servir, cobrar no bom sentido. Sim. Né? É você extrair da pessoa o que ela pode fazer de melhor e ela cresce. Sim, é o que eu cobrar porque você espera da pessoa. Né? Espera no sentido de quê? De que ela pode, que ela tem capacidade de fazer, ó, entregar aquilo ali. Então é igual ao nosso filho. Tem hora que a gente tem que esticar a perninha dele no aparelhozinho, ele grita de dor. Como pai, como mãe, não, tira ele daí. Mas a gente sabe que se ele não fizer sentir essa dor, vamos dizer assim, no crescimento, a pessoa tem que estudar mais, trabalhar mais, ou às vezes virar uma noite a mais, tem que entregar um projeto, se vira, aprende a fazer. Eu mesmo, já tive muitas dificuldades em muitas coisas. Eu parei, fiquei 1 ano só trabalhando em parte de processo, porque eu não gostava de fazer, isso aí não é para mim. Aí eu me coloquei nessa oportunidade de fora da zona de conforto, para quê? Para crescer, puxa vida, eu preciso aprender a criar, a implantar um processo. Então, fiquei 1 ano, 2 anos, né, tive uma oportunidade de trabalho, de sociedade, focado nisso, apanhei, sofri, mas aquilo era bom para o meu crescimento. Nunca perca o espírito de aprendiz, né? Jamais, Acho todo que dia. Essa sua fala tem outra frase que acho que encaixa. Quem não serve para servir, não serve para nada. Eu vou anotar essa agora. Quem não serve para servir, não serve para nada. Exemplo do Rafa aí serve para as pessoas que muitas vezes reclamam de não ter reconhecimento. Você tem que se reconhecer como uma pessoa que merece aquilo. Você é merecedor de tudo aquilo que você planta. Se você não tem o que merece, a culpa só é sua. Uhum. Não tem outra pessoa para você, a sua mãe, seu pai, seu patrão, seu cônjuge. Não é ela o responsável. O responsável é você. Então você é merecedor de tudo aquilo que você vive. Dê parabéns a você, a vida que você tem hoje. O Rafa falou, né? O que você tá precisa. Igual a Samira atrás de você, você acertou em cheio, você gabaritou agora. O dardo. O dardo. E aí, Rafa, você falou então, você teve esse momento com seu filho e você já tinha tido a experiência do Japão, né? Já. Acredito eu que você teve que ter um bom trabalho de resiliência aqui. Aí, voltando à pergunta, você conseguiu de fato confirmar essa experiência da cultura oriental, de disciplina japonesa, e te ajudou a colocar em prática nesse momento não vou dizer difícil, porque você falou que foi um momento de aprendizado. Né? Não, foi difícil mesmo. Mas também gerou aprendizado. Né? Arrancou o couro, foi dolorido até a gente ter consciência. Por isso que a expansão da consciência é importante, porque ela não é que ela ameniza, que você toma a decisão, você reage de forma diferente com aquele desafio, com aquele problema, com aquela purificação, com aquela... Enfim. Então, na época, a gente, sem cabeça para nada, a gente acabou falindo o restaurante. Foram 7 anos de restaurante. A gente já estava com 2 restaurantes e sócio de um terceiro. Então já eram 3 restaurantes. E no final a gente se abateu muito. Minha esposa
cuidando do filho, a família, e enfim, foi um processo de limpeza muito grande, emocional, espiritual, financeiro, rasgou a gente no meio, quebrou, jogou, quebrou, cortou e chutou para longe. E ali foi o que você falou, a resiliência. Aonde que eu posso recomeçar? Né? Então a gente recomeça do zero? Não. A gente recomeça com uma grande experiência e com um grande aprendizado que a gente já teve no passado. Né? Então tudo que a gente passa é um aprendizado. Cabe a nós o nosso livre-arbítrio de quê? Fazer aquilo para o bem, para o crescimento, ou ficar dando ré, reclamando, parado, estacionado. O que o medo trava a gente, né? Então, aí a partir daí eu fui... Primeira vez aí que eu acho que eu fui trabalhar de empregado, depois que eu falei. Né? Foi a primeira vez que eu tive uma CLT. Você pode pegar meu histórico aí, eu fui CLT acho que 3 anos da minha vida. Né? E foi nesse momento aí que falei, caramba, o que aconteceu? Desmoronou tudo. E me lembrava de fato o japonês. O japonês passou por uma guerra, não tinha nada, e reconstruíram um país que até hoje é referência, talvez nem tanto econômica hoje, mas é referência de exemplo para muita coisa. Então, saíram de uma guerra, pra gente era na nossa vida, caramba, deserto, tudo, né? E nesse momento a gente reconstruiu, né? Aí tudo acontece, né? Aí eu fui trabalhar com uma consultoria que presta consultoria para empresas multinacionais japonesas, que é onde eu dei esse exemplo. Então a gente começou a trabalhar de forma mais comercial aí, eu aprofundei muito a parte comercial de prospecção, aprendi muito a prospectar, a parte B2B, né, inteligência comercial, aprendi tudo nessa época. Então assim, graças a essa oportunidade que eu aprendi muita coisa comercial, de prospecção, de objeção, de high ticket, né, porque eu tinha que conversar com donos de distribuidora de energia, eu tinha que conversar com indústria automobilística, eu tinha que negociar com representantes de equipamentos altamente sofisticados, tecnológicos, para vender para Itaipu, por exemplo. Né? Então, assim, foi um grande aprendizado de que eu tinha que parar de reclamar, de ficar chorando, me engano, e começar a aprimorar a minha técnica comercial, onde aprendi muito prospecção. Até hoje eu tenho fruto disso. Né? Eu tenho clientes, por exemplo, Tramontina, indústria Tramontina, é meu cliente na parte de iluminação. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar recentemente até com um sócio que é amigo em comum nosso, na parte de desmobilização de frota, de venda direta, porque eu comecei a aprender a vender venda direta, porque a gente importava os carros da Mitsubishi para vender para as embaixadas. Né? Então eu comecei a ver que é um mundo automotivo, automobilístico. A partir daí também eu comecei a aprender. Tive a oportunidade que uma montadora abriu um plano de assinaturas para os funcionários dela, do banco da montadora, e daí, a partir daí nasceu para o público, e eu peguei esse relacionamento e até hoje faço isso, de plano de assinaturas de carro. Né? Então tenho contratos com as montadoras, algumas montadoras, para fazer esse repasse de locação. Né? Então, você falou de clientes, carteiras. Até hoje, cliente de 10 anos me ligam, me mandam mensagem, estou precisando, estou trocando. Então, é recorrente, é uma coisa que você conquista e fica... Foi uma relação genuína do passado que gera frutos até o dia de hoje. Vai enraizando. Eu peguei mais um aqui, Eduardo. Posso dizer, nessa fala sua, que a sua maior dificuldade na carreira foi responsável por destravar a sua melhor qualidade profissional hoje? Falando dessa maneira, agora que quem está sendo ganhando aqui sou eu mesmo hoje, porque é isso aí que você falou. Nem eu tinha parado para pensar com tanta... Eu me ouvindo... Fazer essa conexão, né? Porque assim, caramba, como eu tive que me desdobrar para lidar com pessoas. A maior dificuldade na carreira foi responsável pela sua maior qualidade na sua vida hoje. Foi. Qualidade... na carreira como profissional. Até arrepiei. Porque bateu... Mas eu tô pegando aqui, para passar pra audiência, o que eu tô aprendendo aqui, Eduardo. Exatamente isso aí. Que eu tive que aprender, estudando, todo dia eu sentava, chegava primeiro, chegava às 7h30, saía
No final, já todo mundo ia embora, ligando, prospecção, ligar Anápolis, na indústria de Anápolis, eu já liguei para todo mundo, já conversei, já vendi várias coisas para tudo, enfim, né? Então, na parte comercial, adoro prospectar, adoro fazer relacionamento para venda, para isso, mas sempre com um objetivo. O que eu vou deixar de legado para o cliente? Então, o produto precisa ser muito bom, precisa entregar. A minha qualidade de atendimento precisa ser sempre boa, então vendeu, vou embora. Vendo e continuo com a pessoa, porque eu quero ficar próximo, até porque para entender. Garantir que você levou de fato, resolveu a dor dele. Eu preciso entender o cliente, não é só escutar. Só escutar, todo mundo escuta, mas entender o que de fato vai criar experiência para o cliente. Tá. Rafa, antes da gente entrar no nosso ping-pong, você falou um pouco aí que você gosta de vender, ligar, prospectar. Conta pra gente, eu conheço esse caso, acho que foram 19 ou 29 visitas em um cliente para você conseguir que ele abrisse a porta para você. Foi. Tem a ver com a resiliência também do Japão, esse episódio? Como é que foi? Tem. E que experiência que você pode deixar para às vezes quem é comercial, que está aqui, que está passando por dificuldade para superar ali um momento de venda no cliente, desse episódio que marcou aí, que eu sei que ele marcou bastante a sua trajetória. Marcou essa, e a gente pode até contar aquele episódio de antecipar o movimento do cliente para poder ter relacionamento. Tá aqui também, eu não sei se vai dar tempo, mas tá aqui também. Né, esse episódio aí foi interessante porque assim, eu estava me treinando. O quanto eu estou focado em entregar o resultado. Então, o quanto eu precisava me transformar, aprender para mudar. Se não está dando certo, eu tinha que mudar a minha estratégia. Loucura, querer resultados diferentes. Com faz a mesma coisa. 2 mais 2 vai ser 4. Você vai ter que mudar alguma coisa para mudar o resultado. Então, eu parei de contar, não sei se foi 17 ou 27, mas alguma coisa no final era 7. Ou 17 ou 27 que eu parei de contar. Aí virei amigo da secretária, visitei, tomei 27 não, assim, de nem ser recebido. Eu falei, caramba, o que eu... Eu não saía, no começo eu saía triste, falei, caramba, isso aí não dá pra mim. Depois virou comum, não? Já não doía mais, né? Caramba, isso é igual quando a gente vê uma cobra assim na rua, na primeira você assusta, mas se você vê ela todo dia ali, tá bom, você continua. Então, neurologicamente, tu fica até mais preparado. Então, eu saí ali, puxa, pô, legal, hein? Hoje não deu certo, mas o que eu vou fazer diferente amanhã? Aí eu lia um livro, aí eu testava o livro com ele. Aí eu falei, aí eu comecei a virar assim, cara, eu vou visitar de forma diferente. Aí 17 ou 30 vezes lá, aí deu certo. Né? Aí a gente, se eu não me engano, acho que até hoje Depois voltou, é cliente, né? Teve aquela relação que depois o produto acabou e anos depois deu também certo. Motivado por aquilo voltou. Então, assim, tudo que a gente planta vai surgir algum fruto. Boa. Seja ele um limãozinho mais azedo, um moranguinho mais doce, mas é a gente que planta e a gente que vai cuidando. Então isso é na nossa família, dentro da gente, né, com os nossos esposos, com os nossos maridos aí, filhos, a gente cuidar bem. Né? Então não é cuidar só, então como é que eu vou aumentar meu faturamento? Você vai cuidar da gestão da sua empresa muito bem. Você vai cuidar muito bem dos funcionários. Naturalmente, os funcionários vão cuidar bem dos seus clientes e vira uma roda viva agradável. Então, para o vendedor, eu posso dizer para ele hoje que você, com a experiência que tem, você fez do limão uma limonada. E ficou docinho depois. Vamos pro ping-pong, agora? Vamos pro ping-pong. Agora o Rafa vai conhecer da época da Xuxa, que tinha o bate-bola lá, que a resposta rápida. Rafa, disciplina japonesa ou podemos dizer, criatividade brasileira? Eita, ele tá pensando, hein? A minha resposta não dá para juntar as duas Você coisas? que manda, Você é o seu que momento manda, é aqui. seu momento. Eu acho que tudo é disciplina, sabe? Por mais que a gente valoriza muito a criatividade, é necessário ter criatividade para você ter um bom produto, você gerir bem, vender bem. Criatividade é muito importante,
Mas sem disciplina, eu acho que dificulta até você realizar a sua criatividade. Você pode até ter uma ideia maravilhosa, mas se você não souber aplicá-la, e a disciplina vai te trazer essa aplicabilidade, né? Perguntar uma também, tá? High ticket ou low ticket? Ah, eu adoro high ticket. High ticket é... Meu coração pulsa de forma diferente, o relacionamento é outro, a entrega é outra, a exigência... O desafio e a exigência é outro nível. Então, high ticket para mim é espetacular porque é relacionamento, é produto, é crescimento pessoal, crescimento profissional, enfim. Falando de empresário, você se relaciona com eles diariamente. Qual é a habilidade que você identifica que todo empresário deveria dominar, mas que você percebe até hoje que a maioria não olha para ela? Acho que precisa dominar muito é a gestão de pessoas. É o principal, acho. Se fosse para responder só uma coisa. Gestão de pessoas, porque tudo é pessoas, né? Tudo é pessoas. Hoje em dia tem rede social que a gente consegue replicar, consegue alavancar, mas no fundo, é o que vale é quem você é, né? Até a gente teve um exemplo antes de iniciar a gravação aqui, a gente teve o início de uma pessoa que era muito bem sucedida, mas pelo lado relacional com pessoas, ela não conseguiu prosperar tão bem, né? E teve que dar vários passos para trás para poder recomeçar outro. Então, o relacional, gestão de pessoas é importante. Eu vou fazer uma aqui, Eduardo, que é bem polêmica, pode? Manda bala. Então tá. Aumenta as curtidas no YouTube. Tá. Cuidar de si ou cuidar do outro? De si. Por quê? Se você não estiver bem, né, eu tenho muito o propósito, você tem que estar bem para puxar a pessoa de cima para baixo e não empurrar ela para cima, né? Você tem que ter, até na física é mais fácil você puxar do que empurrar, né? Assim, então você tem que estar muito bem. Quando você está bem, você consegue dar um resultado melhor, você consegue estudar melhor, você consegue trabalhar melhor, você consegue ultrapassar os seus objetivos. É a máscara do avião, né? Ia falar A isso. máscara do avião. Primeiro você se salva, vamos dizer assim, depois você vai ajudar. Então, até que eu falei no estado de presença, é o quê? Se você estuda muito, você tem muita técnica, sabe tudo que você tem que falar, mas chega na hora de uma reunião, de uma negociação, se você não estiver ligado, presente, bem, você não consegue aplicar o que você estudou. Porque o seu emocional vai te atrapalhar ou vai te beneficiar. Então você tem que estar bem para que o emocional você possa utilizar suas técnicas, você possa comunicar bem. Que se a gente estiver nervoso, como é que a gente vai se comunicar bem respirando? A gente tem que controlar a respiração. Você tem que transmitir a sua mensagem, comunicar bem, fazer com que o outro entenda o que você quer. Então você tem que estar bem. Você tem que estar no estado presente para poder aplicar o que você sabe. O estado de espírito. O estado de espírito. E a última aqui, Rafa. Você como um mestre de vendas, um bom vendedor, eu oferto para o meu cliente o produto mais caro que me gera maior comissão ou o produto ideal que resolve a dor dele, que às vezes não é o mais caro, que a comissão é menor, mas que vai... Qual o caminho seguir? Dentro do princípio todinho que eu vivo há anos é entregar o que o cliente precisa. Às vezes, muitas das vezes, ele nem sabe o que precisa. A gente precisa identificar a dor que ele tem. Mas ele acha que é um médio e a gente, no final, oferece até o mais financeiramente barato, mas aquilo ali que, de fato, vai melhorar, resolver o problema dele. Você já ouviu a história do rapaz que ele chega na loja de material de construções e quer comprar uma furadeira? Aí o vendedor, que furadeira é um equipamento caro, que quer ganhar comissão, ele vende a furadeira. Eu falo para ele, só R$3.000. Aí ele vai em outra loja, aí encontra um vendedor que usa esses princípios, mas você quer a furadeira para quê? Porque eu preciso pregar um quadro, eu preciso furar a parede lá de casa. Mas você quer furar a parede da sua casa por quê? Porque eu acabei de me mudar, a casa tá vazia, tá aquele espaço oco, e minha esposa tá chateada lá porque eu tenho que botar um negócio para. Então você quer colocar um quadro para enfeitar a parede da sua casa? Não, a gente tem um quadro aqui com adesivo que você só tira o adesivo e cola lá e vai custar R$100 e a furadeira custa 3.000. Você vai usar uma vez
e fica encostada lá. Ele, opa, maravilha, resolvi a dor dele. Seria mais ou menos esse. Excelente exemplo e com certeza quando ele precisou de outros materiais, ele voltou nesse mesmo vendedor e com certeza esse vendedor ou virou gerente ou dono da material de construção. Esse cliente até hoje compra e indica muitos. Então, não é vender uma vez. Não é vender, é atender a pessoa. Resolver a dor Resolver real. a dor. Boa. Eu acho que a palavra atender, nesse mundo hoje de IA, de muita conexão que você não sabe estar falando com uma pessoa, ela fica meio solta. Acho que você faz diferente, Rafa. Você entende o cliente. Você não atende, você entende ao ponto de encantar e encanta ao ponto de constranger. Você tem esse poder. Parabéns, Rafa. Só agradecer e continuar aprendendo, porque todo dia tem oportunidades para a gente aprender mais ainda. Entendeu? E diante de toda essa aula, eu queria fazer a última pergunta, que é a nossa aqui do podcast, que é o Startear o Começo de Tudo. Se você pudesse dar um conselho para uma pessoa hoje que vai começar a empreender ou na carreira, o que você faria para ela? Comece por aqui, que lá na frente esse vai ser seu Startear. Esse vai ser o seu começo de tudo. O que você falaria para essa pessoa? Acreditar nela o tanto que ela vai superar as crises, os desafios. Se ela não acreditar nela, no sonho dela, no objetivo dela, cada um vai falar alguma coisa. Ah, isso não é para você, ela vai desistir. Mas quando ela acredita, ela vai... Não é ser cabeça dura, não é trabalhar de forma burra, não é ser insistente. Tá errando, precisa aprender de outra maneira. Então é ser resiliente, mas confiar no que você é, no seu poder pessoal, que você vai estudar, vai ultrapassar desafios com tesão. Porque você acredita naquilo ali de uma maneira que não é momento ruim, é momento de você inspirar para crescer. Muito bom. Rafa, muito obrigado. Antes até de encerrar, eu queria te agradecer o William. O William tem mais algumas palavras. E quando você for fazer o seu agradecimento final, deixa uma pitadinha em japonês pra gente, se puder explicar também, igual você fez no início. Obrigado, meu amigo. Que aula sensacional. Acho que já ouvi você falando de outras vezes, mas acho que não tão profundo igual agora. E saio daqui com um ensinamento diferente e espero que dessa vez eu coloque ele em prática, que você já me falou, talvez eu não coloquei, mas agora talvez acho que não tem como não praticar esses ensinamentos, principalmente o da meditação. Que você falou, você já me ensinou isso sempre ao acordar, 5 minutos ali olhando para o teto, visualiza o dia, ou seja, dá uma limpada. Muito obrigado. Ali você pode determinar a frequência que você quer vibrar durante o seu dia todo. Você pode já meio que prever o que você quer viver naquele dia. Então é um momento em que você, neurologicamente, você está em um estado ainda que você consegue determinar, decidir como é que vai ser seu dia. Se você vai se permitir viver em abundância, em alegria, em paz, alegre, motivado, com o objetivo de realizar o que você propôs para o dia, ou não. Ou virar numa roda viva, né? Você vai decidir nesse momento que você vai viver o seu melhor dia da sua vida até hoje vivido. E eu queria agradecer você pela aula de hoje. Cada vez que eu contigo uma aula. E hoje teve a oportunidade de conversar mais de 1 hora aqui com ele, sem interrupções. Isso muda tudo. Isso não tem um celular, não tem nada ligando. Isso foi uma conexão muito boa. Agradecer e perguntar onde as pessoas acham meu amigo Rafa Medeiros. Como elas falam para encontrar Rafa Medeiros? No meu Instagram, né? E meu celular vocês podem aí divulgar aí. Você vai falar, seu Instagram é qual? Meu Instagram é rafael.medeiros. A gente vai a colocar taça não tá aqui também. não, mas eu vou colocar aqui nos comentários, tá? Ajuda, põe em algum lugar aí vai estar escrito aí. Rafa Medeiros, você vai dar um direct com o meu amigo Rafa lá, ele vai te responder, te corresponder. Se não, me procura que eu respondo, mas ele responde a todos, tá bom? Pode. Rafa, seu momento agora de agradecer e obrigado por tudo, viu? Eu agradeço muito e até para pegar naquela parte assim em japonês, você falou para falar? Mais um ensinamento em japonês aí pra gente. É porque às vezes palavra em japonês para quem escuta em português fica meio estranho, né? Mas o que vale é o sentimento, né? Se eu errar, quem fala japonês errar, não tem problema também. Kyo, né? Kyo ni kochira ni imasu no wa boku ni
Taisetsu, Totemo Taisetsu. Kokoro komete minani, né? Agero kokoro kansha garimasu. Agora? Agora? Né? Estar aqui hoje é muito importante para mim e também ter essa oportunidade de compartilhar, né? É muito gratificante, né? Então eu tô com o sentimento cheio de gratidão para poder que as pessoas possam fazer alguma coisa, que possa ser útil. O propósito aqui é que se tiver 1000 pessoas assistindo, que as 1000 possam mudar alguma coisa para melhor, transformar, fazer uma reflexão do que ela pode se tornar como ser humano um pouco melhor. Pode ser um bilionário, pode ser uma pessoa que tem 15 milhões de seguidores, pode ser, seja quem for. Mas olha para dentro e converse com você e se pergunte o que eu, como ser humano, posso melhorar hoje. Para minha empresa, para mim mesmo, para minha família, independente, para o mundo, principalmente, né? Então, ser espiritual. Eu não sou religioso, apesar de ter feito tudo isso. Eu não sou religioso, né? Religioso no sentido de quê? De ser uma pessoa que está dentro de uma caixinha. Para mim, religião são as pessoas, né? Deus está dentro de cada um. Então, como é que eu vejo as pessoas diante de mim? Né? Então, ser religião, às vezes a gente é até olhado com preconceito. Né? Então, eu tiro essa vestimenta de falar, até porque eu nunca falei que era. Né? Você falou, é pastor, é menino, nunca falei. Né? O mais importante é a gente ser essa pessoa que conecta as pessoas a uma vibração melhor, uma frequência melhor. Se ela é paz, abundância, tranquilidade, isso é que vale. A gente trabalhar, crescer e ter plenitude nessa paz. Muito bom. Obrigado, E Rafa. trabalhar bastante, né? Pra gente criar aí oportunidades pra gente. Desfrutar também. Desfrutar. E aí, pessoal, esse foi o podcast Trinca Contábil, o podcast que traz especialistas em cada área, e a Taquizal, como especialista número 1 em recuperação do projeto tributário, tem a honra de encerrar aqui mais um podcast. Muito obrigado a todos, pessoal.